A noite estava fresca em Lisboa, e o restaurante onde Maria trabalhava, localizado em um dos bairros mais movimentados da cidade, sempre tinha um fluxo constante de clientes exigentes. Ela, com seus 24 anos, trabalhava como garçonete desde que tinha se mudado de uma pequena cidade do interior. Seus olhos tinham uma luz tranquila, um reflexo do seu jeito simples, mas determinado. Não era o trabalho dos sonhos, mas ela se sentia grata por ter a oportunidade de sustentar a si mesma e aprender sobre a vida em uma cidade tão vibrante. Naquela noite, o restaurante estava especialmente lotado. O ambiente elegante, iluminado por luzes suaves, misturava o aroma do peixe fresco e da comida portuguesa com o som suave de conversas e risadas ao fundo. Maria estava sempre correndo de uma mesa para outra, mas ainda conseguia manter o sorriso e a paciência, características que a tornavam querida entre os clientes. No entanto, naquele dia, uma presença incomum apareceu em uma das mesas mais reservadas do restaurante. Alejandro, um milionário de 35 anos, conhecido por sua fortuna no ramo imobiliário e pelas constantes aparições em eventos exclusivos, chegou acompanhado de um colega de negócios. Seu semblante estava tenso, e seus olhos, normalmente frios e calculistas, estavam vazios de qualquer alegria. Ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Maria se aproximou da mesa, trazendo o prato de peixe fresco com um molho típico português. Ela colocou a comida diante de Alejandro, sem perceber o olhar atento que ele a lançava, talvez por causa de sua postura tranquila, ou talvez por algo mais. O que é isso? A voz de Alejandro soou ríspida, cortando o som ambiente. Maria, surpresa, olhou para o prato e depois para ele. Senhor, é o nosso prato de peixe do dia, uma especialidade da casa, respondeu Maria, tentando manter a compostura. Ele deu uma olhada desdenhosa para o prato, como se fosse a coisa mais insuportável que já tivesse visto. Eu pedi para que trouxesse algo decente. Isso é simplesmente horrível. Você não sabe nada sobre gastronomia, não? Ele disparou, a frustração evidente em sua voz. Maria sentiu uma pontada de raiva, mas tentou se manter calma. Muitos outros clientes poderiam reclamar, mas esse homem parecia especialmente arrogante, algo que ela sabia lidar com certo distanciamento. Ela respirou fundo e, com uma tranquilidade que surpreendeu até ela mesma, respondeu: Senhor, talvez o problema não esteja no prato, mas no seu humor. Às vezes, a forma como vemos as coisas depende de como nos sentimos. Mas, se o Senhor quiser, posso trazer outra coisa. Maria sorriu levemente, mantendo o tom amigável. Alejandro a olhou com um semblante desconcertado. Ele estava acostumado a ser tratado como uma pessoa intocável, e aquela resposta, vinda de uma garçonete, o deixou momentaneamente sem palavras. Ela havia falado com uma sabedoria que ele não esperava de alguém tão jovem e aparentemente simples. Você tem razão. Alejandro murmurou, surpreso com a resposta dela. Mas Maria, vendo que ele não iria mais falar nada, apenas se afastou, deixando a mesa, o som de seus passos suaves no piso de madeira ecoando atrás dela. Algo naquele momento o havia tocado. Não sabia bem o que, mas o desafio no olhar dela, a forma como ela o havia desafiado sem se intimidar, parecia diferente de tudo o que ele estava acostumado. Enquanto Maria seguia para outra mesa, Alejandro ficou em silêncio, olhando para o prato diante de si. Algo dentro dele começou a mudar. Ele sentiu uma leve curiosidade por aquela garçonete que, por alguma razão, havia tocado uma corda em seu coração. No dia seguinte, Lisboa acordou sob uma fina cortina de chuva, como se o céu quisesse lavar as mágoas do mundo. Maria saiu de casa um pouco mais cedo do que o habitual. Colocou o seu casaco impermeável azul escuro, prendeu os cabelos num coque alto e pegou seu guarda-chuva gasto, mas resistente.
Apesar do tempo cinzento, ela andava pelas calçadas molhadas com passos firmes. Para ela, cada dia era uma nova oportunidade, e ontem, por mais estranho que tivesse sido o encontro com aquele cliente arrogante, ela não deixava que isso afetasse seu ânimo. Ao chegar no restaurante, foi recebida com o calor dos colegas de trabalho e o aroma do café fresco vindo da cozinha. Maria gostava daquele lugar, não pelos clientes difíceis ou pelas gorjetas incertas, mas pelas histórias. Cada mesa, cada conversa ou sorriso, era uma pequena novela da vida real. Maria chamou Teresa, sua colega mais próxima. Você não vai acreditar. Aquele homem de ontem voltou. Está sentado na mesma mesa, sozinho. Maria parou por um segundo. Seu coração bateu um pouco mais rápido, não por nervosismo, mas por pura curiosidade. Por que ele voltaria? Ainda mais depois de ter sido tão grosseiro. Ela respirou fundo e caminhou até a mesa com a naturalidade de sempre. Alejandro estava lá, desta vez com o rosto mais calmo. Vestia um casaco elegante e escuro, e tinha uma expressão pensativa ao olhar pela janela, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro. Bom dia, senhor. Deseja o mesmo prato de ontem, ou preferiria algo decente hoje? Disse Maria com um leve sorriso irônico, mas respeitoso. Alejandro ergueu os olhos. O canto de sua boca se levantou em um quase sorriso. Hoje aceito o que você recomendar. Confio no seu bom gosto, pelo visto. Sua voz estava diferente. Menos defensiva, mais humana. Maria piscou, surpresa, mas não deixou transparecer. Recomendou o bacalhau com natas, um prato típico, e se afastou, deixando Alejandro sozinho com seus pensamentos. Enquanto o prato era preparado, Alejandro observava o ambiente. Era como se visse tudo com novos olhos. O som das xícaras, o cheiro do pão fresco, os casais rindo, os turistas tentando pronunciar palavras em português, tudo parecia fazer parte de uma cena que ele normalmente ignoraria. E, no centro disso tudo, estava Maria. Ela se movia com uma graça natural, sem afetações. Não era apenas bonita, havia algo mais nela. Uma firmeza silenciosa, uma inteligência tranquila, como se nada a pudesse abalar. Quando o prato foi servido, ele provou o primeiro pedaço e acenou com a cabeça, satisfeito. Maria estava de costas, servindo outra mesa, mas ele sabia que ela havia percebido. Depois do almoço, ele não foi embora imediatamente. Pegou seu café e ficou ali, como se esperasse algo. Finalmente, chamou Maria com um gesto discreto. Posso fazer uma pergunta? Disse ele. Claro. Respondeu ela. Você sempre foi assim? Tão serena? Maria riu baixinho, surpresa com a pergunta. Serenidade é como o mar. Por fora, às vezes calmo, às vezes bravo. Mas no fundo, é só quem mergulha que entende. Alejandro ficou em silêncio, admirando-a. Ela falava com metáforas, mas de forma simples. Nada nela era forçado. E isso o desconcertava. Ele estava acostumado a pessoas que buscavam agradá-lo, bajulá-lo, mas Maria não queria nada dele. Eu sou Alejandro. Disse ele, estendendo a mão, como se quisesse começar do zero. Eu sou Maria. Mas isso, senhor Alejandro, você já sabia. Ele riu. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém o fazia rir sem esforço. Sentiu que algo nele estava mudando. E, pela primeira vez em anos, teve vontade de voltar não por negócios, mas por uma pessoa. Naquela tarde, a chuva parou. Maria saiu do trabalho mais cedo e caminhou sozinha pelas ruas da cidade, com o casaco ainda úmido e o guarda-chuva fechado.
Um sorriso leve permanecia em seu rosto. Ela não estava apaixonada. Ainda não. Mas havia algo em Alejandro que a intrigava. Por trás da arrogância inicial, havia alguém tentando encontrar o próprio equilíbrio. E ela sabia reconhecer um coração perdido. Porque, de certa forma, o dela também estava à procura de algo, ou alguém, que a fizesse sentir viva de verdade. Os dias seguintes correram com uma leveza nova para Maria. Cada vez que Alejandro entrava no restaurante, havia uma troca silenciosa de olhares, quase imperceptível para quem observava de fora. Ele sempre se sentava na mesma mesa, à mesma hora, e ela, sem que ninguém precisasse pedir, cuidava do seu atendimento. Não porque fosse uma obrigação, mas porque algo nela a fazia querer estar ali, a poucos passos dele. Não havia pressa entre eles. Alejandro parecia respeitar o ritmo calmo de Maria, e ela, por sua vez, observava com atenção cada mudança sutil no seu comportamento. Ele deixará de ser o homem tenso e arrogante do primeiro dia. Agora, era alguém mais leve, com um sorriso discreto no rosto e um brilho diferente no olhar. Numa sexta-feira, já perto do fim do expediente, ele esperou até que o restaurante esvaziasse. Quando Maria se aproximou para recolher sua xícara de café, ele ergueu os olhos e disse com a voz baixa: Maria, você tem planos para hoje à tarde? Ela ficou surpresa. Ele nunca havia feito um convite tão direto antes. Mas havia algo no seu tom, calmo, respeitoso, que a fez sorrir. Pensava em caminhar um pouco, talvez ir até o miradouro de Santa Catarina. Gosto de ver o pôr do sol lá. Respondeu, com naturalidade. Posso te acompanhar? Maria hesitou por uma fração de segundo. Não era um encontro. Não era um compromisso. Era apenas uma caminhada. E, de alguma forma, ela sentiu que podia confiar nele. Pode, sim. Saíram juntos pouco depois, andando lado a lado pelas ruas de Lisboa, entre calçadas de pedra e fachadas coloridas. A cidade estava viva, com os sons dos bondinhos passando, turistas rindo e músicos de rua tocando fado em alguma esquina. Mas, ao redor deles, tudo parecia mais silencioso, mais íntimo. Alejandro não falava muito, e Maria não se sentia obrigada a preencher o silêncio. A presença dele era confortável, como uma brisa suave no final de tarde. Chegando ao miradouro, encostaram-se na mureta de pedra e observaram o céu tingido de laranja, rosa e dourado. O Tejo brilhava ao longe, e as telhas vermelhas da cidade pareciam ter sido pintadas com calor. Sempre venho aqui quando preciso lembrar quem sou. Disse Maria, depois de um tempo. Às vezes, a rotina nos faz esquecer o que realmente importa. Alejandro olhou para ela como se nunca tivesse ouvido nada tão simples e verdadeiro. Eu sempre fui muito bom em negócios, investimentos, lucros. Mas, ultimamente, tenho sentido que nada disso faz sentido. Confessou. Ver você viver com tanta calma, me faz pensar se estou no caminho certo. Maria virou-se para ele, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz. Talvez você esteja apenas cansado. Ou talvez precise mudar o que está à sua volta. Disse, suavemente. E se eu quiser mudar tudo, inclusive a mim mesmo? Então comece devagar. Com uma conversa. Um passeio. Um gesto de gentileza. Às vezes, as maiores mudanças começam com as menores escolhas. O silêncio entre eles se tornou denso, mas não desconfortável. Era como se estivessem construindo algo invisível, um fio de conexão que crescia a cada palavra dita com sinceridade. Quando começaram a descer a colina de volta, as luzes da cidade já brilhavam, e o ar estava mais fresco. Alejandro a acompanhou até perto da estação de metro, mas antes que ela partisse, estendeu algo pequeno na mão,
um pequeno guardanapo dobrado, com algo escrito à mão. Não quero invadir seu espaço. Mas se algum dia quiser conversar, sem pressa, aqui está meu número. Disse ele, sem forçar o gesto. Maria pegou o papel com cuidado, olhou para ele, sorriu e respondeu. Talvez eu te envie uma mensagem. Um dia. Eles se despediram com um aceno calmo, e ela desceu as escadas do metro sentindo o coração leve, como se algo novo estivesse prestes a começar, mas sem pressa, sem pressão. Naquela noite, já em casa, Maria leu e releu as palavras escritas no guardanapo. Foi bom ver Lisboa pelos teus olhos. Ela guardou o papel entre as páginas de seu livro favorito e fechou os olhos, sorrindo para o teto. Havia algo mágico se formando. Algo limpo, sincero, sem máscaras. Mas também havia uma pergunta crescendo em seu peito: quem realmente era Alejandro por trás dos jornais, dos milhões e da fama? E será que ela estava preparada para conhecer essa verdade? Os dias seguintes foram como páginas em branco. Maria seguia sua rotina, mas algo dentro dela havia mudado. Os olhos buscavam sem querer a figura de Alejandro entre os clientes. O coração acelerava ao ouvir o som da porta do restaurante se abrindo. Mas ele não apareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ela não se sentia rejeitada, apenas intrigada. Alejandro parecia sincero naquele dia no miradouro. Então por que o silêncio? Na manhã de quarta-feira, enquanto limpava uma mesa perto da janela, Teresa se aproximou com o jornal dobrado em mãos. Maria! Olha isso! Ela abriu na seção de negócios. Lá estava ele, Alejandro Varela, o milionário espanhol radicado em Lisboa, dono de empresas de tecnologia, havia sido envolvido num escândalo de investimentos internacionais. Nenhuma acusação direta, apenas suspeitas. Mas a matéria falava em desvio de valores e negociações opacas. Maria sentiu o estômago gelar. Ela não entendia muito dessas coisas, mas a imagem de Alejandro com um olhar calmo, contemplando o pôr do sol ao seu lado, parecia distante daquela que os jornais pintavam. Naquela noite, ao chegar em casa, ela pegou o guardanapo dobrado dentro do livro. Ficou olhando para ele por longos minutos, lutando contra a dúvida. Por fim, respirou fundo, pegou o celular e digitou. Espero que esteja bem. Se quiser conversar, ainda gosto de ver Lisboa pelos meus olhos. Não esperava a resposta imediata. Mas 2 minutos depois, o telefone vibrou. Estou na casa da minha irmã, em Cascais. Precisava me afastar um pouco. Você aceitaria vir até aqui amanhã? Preciso te mostrar algo. Sem promessas, sem perguntas. Só, confie. Maria leu a mensagem várias vezes. Seu primeiro instinto foi dizer não. Mas havia algo naquelas palavras, talvez a urgência contida na simplicidade, que fez com que ela dissesse sim. No dia seguinte, ela pegou o comboio rumo a Cascais. A viagem era curta, mas os pensamentos tornaram o tempo mais longo. Quando chegou, Alejandro a esperava na estação. Usava roupas simples, jeans e uma camisa clara. Parecia menos empresário e mais homem. Caminharam em silêncio até uma casa discreta, cercada por flores e com vista para o mar. Ele a levou até uma varanda, onde o som das ondas batendo nas pedras criava um pano de fundo tranquilo. Obrigado por vir. Disse ele. Sei que não devia ter sumido. Mas eu precisava entender quem eu era, sem o resto. Maria se sentou diante dele. Esperou. Tudo o que está nos jornais é exagerado. Não roubei, não traí ninguém. Mas confiei nas pessoas erradas. E agora estou pagando o preço por essa ingenuidade. Continuou ele,
olhando para o horizonte. Sabe o que é mais difícil? Perceber que você pode ter tudo, e ainda assim se sentir vazio. Ela respondeu com serenidade. A confiança é como o mar. Às vezes, engole navios enormes. Mas, mesmo assim, ninguém deixa de navegar. Alejandro sorriu com tristeza. Ela sempre sabia como usar as palavras certas. Por que me chamou aqui? Perguntou Maria. Ele hesitou por um momento, depois se levantou e foi até uma pequena estante no canto da varanda. Trouxe uma caixa de madeira e a colocou sobre a mesa. Isso é tudo o que importa para mim agora. Fotografias antigas, cartas, lembranças da minha mãe. As únicas coisas que me fazem lembrar que eu também sou humano. Abriu a tampa e mostrou com cuidado algumas fotos em preto e branco, uma carta escrita à mão, um colar simples de prata. Maria pegou uma das cartas. Reconheceu a letra cuidadosa, as palavras em espanhol misturadas com português. Uma frase chamou sua atenção. Ser forte não é dominar o mundo, é permitir-se sentir, mesmo quando tudo te diz para não sentir. Minha mãe escrevia isso para mim quando eu era criança. E eu esqueci. Esqueci de tudo o que me fazia ser eu. Disse ele com os olhos marejados. Mas contigo eu lembro. Maria sentiu um nó na garganta. Não de tristeza, mas de ternura. Ali estava um homem que despia as armaduras diante dela, sem pedir nada em troca. E o que você espera agora? Perguntou ela, com doçura. Nada. Só queria que soubesse quem eu sou, longe dos números e das manchetes. Respondeu ele. Se um dia decidir partir, vou entender. Mas se ficar, prometo não te prender a esse mundo que um dia me sufocou. Maria olhou para o mar. Depois para ele. E sorriu. Eu não vim até aqui por curiosidade. Vim porque, mesmo sem saber, já comecei a confiar em você. Mas se quiser que eu fique, tem que me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Disse ele, firme. Que a cada novo dia, a gente comece do zero. Sem passado, sem rótulos. Só eu e você, descobrindo o presente. Alejandro assentiu. Pela primeira vez em anos, sentiu que podia respirar. Na volta para Lisboa, já de noite, Maria olhou pela janela do comboio. As luzes da costa piscavam ao longe. No colo, levava uma pequena fotografia antiga que Alejandro havia lhe dado, ele com a mãe, aos 7 anos, sorrindo na praia. Ela ainda não sabia se era amor. Mas sabia que era verdadeiro. E isso, para ela, já era o começo de tudo. Os dias que seguiram a visita a Cascais pareciam pertencer a outra realidade. Alejandro e Maria passaram a se ver com mais frequência, sempre longe dos holofotes. Ele insistia em manter tudo discreto, não por vergonha, mas por proteção. Maria compreendia. Ainda assim, o silêncio do mundo ao redor era estranho. Como se aquele romance vivesse dentro de uma bolha frágil, prestes a estourar. Numa tarde de domingo, enquanto passeavam pelos corredores da Feira da Ladra, Alejandro parou diante de uma banca de livros antigos. Pegou um exemplar amarelado de Os Maias e sorriu. Esse livro mudou a minha maneira de ver o amor. Disse ele. O final não é exatamente feliz. Respondeu Maria, arqueando uma sobrancelha. Justamente por isso. Ele olhou para ela. Porque o amor real não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Maria guardou aquela frase com carinho. Mas havia algo no olhar de Alejandro, um leve traço de melancolia, que a fez sentir um aperto no peito. Na segunda-feira, enquanto organizava as mesas no restaurante,
Teresa se aproximou com o celular na mão. Maria, acabei de ver isso. Disse, preocupada. Olha. Na tela, uma manchete chamava a atenção. Alejandro Varela deixa Portugal após ser citado formalmente no caso dos investimentos ilegais. Empresário viaja a Madrid para esclarecimentos. Maria sentiu a vista escurecer por um segundo. Pegou o telefone. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Nada. Correu para fora, sentindo as pernas tremerem. Pegou o telemóvel e ligou para ele. Caixa postal. No dia seguinte, outra notícia. Varela abre mão de parte das ações de sua empresa e anuncia afastamento temporário. Maria sentia-se traída. Não porque ele fosse culpado, ela não acreditava nisso, mas porque ele havia partido sem sequer lhe dizer adeus. As semanas passaram. A primavera deu lugar ao verão. O calor chegou, e com ele os turistas e os sorrisos forçados. Maria se esforçava para manter o ânimo. Continuava a trabalhar, a viver, mas algo dentro dela havia mudado. Estava mais silenciosa, mais contida. Certa noite, ao fechar o restaurante, encontrou um envelope branco preso na porta com fita adesiva. Não havia remetente, apenas seu nome. Dentro, uma carta manuscrita, com a caligrafia inconfundível de Alejandro. Maria. Se estás a ler isto, é porque não tive coragem de te olhar nos olhos e dizer adeus. Talvez porque ainda não seja um adeus definitivo. Mas neste momento, não posso ficar. Preciso limpar meu nome, enfrentar os fantasmas que me seguiram por anos. E não quero que estejas ao meu lado nesse processo. Não por falta de amor, mas por respeito. Tu mereces paz, leveza, tardes com cheiro de alecrim e risos que não precisem ser explicados. Eu, agora, sou tempestade. E não seria justo pedir que navegasses comigo. Guardo contigo o meu lado mais humano. A parte que sorri sem esforço, que olha o mundo como se ele ainda tivesse salvação. Talvez um dia, se o tempo permitir, os nossos caminhos voltem a se cruzar. E se isso acontecer, prometo que será com a alma limpa e o coração em paz. Com ternura infinita. Alejandro. Maria leu a carta 2 vezes. 3. As lágrimas vieram, mas não eram de raiva, eram de saudade antecipada, de uma ternura que não cabia mais nos dias comuns. Ela guardou o envelope na bolsa e caminhou sozinha até o miradouro onde tudo havia começado. A cidade ainda brilhava, indiferente ao coração dos seus habitantes. Sentou-se no mesmo banco de antes. O vento brincava com seus cabelos. Fechou os olhos e tentou imaginar o som da voz dele, o jeito como dizia seu nome, os silêncios confortáveis que dividiam. Talvez o amor fosse mesmo isso, não a presença constante, mas a marca que alguém deixava ao passar. E Alejandro havia deixado uma marca que ela nunca esqueceria. Meses se passaram. Maria mudou de turno, passou a trabalhar também como auxiliar de eventos. Começou a estudar marketing digital à noite, algo que sempre quis fazer. A vida seguiu, como segue para todos, mesmo quando o coração pede pausa. E então, numa tarde calma de outubro, enquanto organizava um evento no antigo Palacete Azul no Chiado, ouviu uma voz que quase parecia fruto da sua imaginação. Desculpa, aqui ainda servem café como naquela vez em Alfama? Ela virou-se devagar. Alejandro estava parado ali. Cabelos um pouco mais curtos, barba feita, olhos intensos como sempre. Mas havia algo diferente, ele parecia, em paz. Só se for sem açúcar. Respondeu ela, sorrindo. Ele se aproximou. Não disse nada por um momento. Apenas a olhou, como se estivesse guardando aquele instante.
Posso ficar? Perguntou. Maria não respondeu de imediato. Olhou ao redor, como quem busca o lugar certo para o próximo capítulo. Pode. Mas dessa vez, sem desaparecer. Alejandro assentiu. O sol invadia o salão pelos vitrais antigos, tingindo tudo de dourado. A vida, de repente, parecia recomeçar. Mas agora, com novas páginas. Novos silêncios. Novos cafés. E, no fundo do salão, escondido atrás de um velho piano, um envelope selado com lacre vermelho esperava ser descoberto. Mas isso é outra história. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.